Vou começar o vídeo de hoje te perguntando aqui o que você não pode viver sem, ou quem você não pode viver sem. E é sério, eu não quero que você me responda com uma resposta automática, porque às vezes a gente pensa que tem que responder Jesus, tá com a resposta pronta lá na cabeça. Mas eu quero que você me responda aí de todo o seu coração, sondando o mais profundo dos seus sentimentos. Quem você não pode viver sem? O que você não pode viver sem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, estudos de livros cristãos e tudo mais relacionado à vida cristã. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, combinado? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a verdadeira satisfação. Quais são as coisas que ocupam o centro do nosso coração? Quais são as coisas que nos satisfazem? Às vezes você pensa: eu não posso viver sem o meu esposo. Eu não posso viver sem os meus pais. Às vezes você pensa: eu não posso viver sem os meus filhos. Às vezes você pensa: eu não posso viver sem um dia me casar, sem um dia alcançar aquele ápice da minha carreira. Eu não posso viver sem um dia ter filhos. Eu não sei quais são as coisas que você sonha, que você deseja ou que você ama de todo o seu coração. E que você pensa: é isso que satisfará o desejo do meu coração. Sabe quando nós nos deparamos com um anúncio de que alguém morreu lá nas redes sociais? Aí a gente vê lá, a pessoa postou luto, contou que alguém que ela amava morreu. E aí você nem conhecia a pessoa, mas aí você começa a pensar sobre aquilo e aplicar na sua vida. Começa a pensar: já pensou se fosse eu? Já pensou se eu perdesse o meu filho? Já pensou se eu perdesse os meus pais? Eu não sobrevivo a isso. E aí você começa a sofrer por um luto que nem é seu, um luto imaginário, hipotético, se algo acontecesse. Eu já passei por isso algumas vezes. Inclusive tem uma caixinha de leite agora que ela tá estampando foto de pessoas desaparecidas. E lá ela coloca quando a pessoa desapareceu. Então fulano desapareceu com 8, 10 anos. E faz uma imagem de inteligência artificial como a pessoa estaria hoje em dia com 40, 50 anos, depois de muitos anos de sumido, de desaparecido. E aí outro dia eu fiquei olhando para essas caixinhas e fiquei angustiada, pensando: meu Deus, se fosse comigo. E aí me coloquei no lugar das pessoas que perderam essa pessoa que tanto ama. Deve ser a coisa mais horrível do mundo, você não saber para onde a pessoa foi, o que aconteceu. Enfim, senti uma angústia, uma dor extrema por uma situação hipotética. E talvez você sinta essas coisas porque existem pessoas e desejos que nós temos no mais fundo do nosso coração, que nós pensamos que são eles que nos preenchem. A verdade é que essas coisas são legítimas em nós, são legítimas em nosso coração, sabe? Deus, ele se alegra que nós tenhamos um casamento, ele se alegra que nós tenhamos filhos, ele se alegra que nós nos empenhamos para ter um ministério, uma carreira. Ele se alegra em todas essas coisas. Mas tudo isso não pode ser o centro das nossas vidas. Existe um perigo muito grande de colocar os nossos desejos no centro do nosso coração. Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, fala sobre isso. Se você quiser comprar o livro, eu coloquei o link aqui na descrição. Mas se você quiser ver a explicação de todo o livro, o resumo dele, também tem aqui na playlist Clube de Leitura. Você pode ver lá. Fala muito sobre esse assunto aqui. E eu aconselho que você leia, ou que você pelo menos assista às lives que estão salvas. E ele fala lá nesse livro que muitas vezes a pior coisa que pode nos acontecer é nós justamente realizarmos um sonho. É justamente nós alcançarmos aquela coisa que a gente fala: isso aqui é a melhor coisa que pode nos acontecer. E aquilo se torna a pior coisa. Isso aconteceu com muitos personagens bíblicos. Um deles que ele cita foi Abraão. Abraão desejou a vida toda ter um filho. E aí, quando esse filho nasceu, Deus teve que pedir esse menino em sacrifício. Por quê? Porque Abraão estava amando Isaac mais do que o próprio Deus. E aí Deus sondou o coração de Isaac. E Isaac só fez aquela caminhada rumo à montanha para sacrificar o seu filho, porque ele sabia que estava em dívida com Deus. E aí quando ele teve essa disposição e ele falou: não, Deus, o Senhor está certo, meu filho não pode ser a coisa principal da minha vida. Ele colocou Isaac ali, Deus mandou um cordeiro para ser sacrificado, imolado, e liberou ele disso. Mas foi só para mostrar para ele que o coração dele estava na pessoa errada. E dali em diante, Abraão foi o pai da fé. Hoje nós ouvimos dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
por conta dessa história, por ele ter colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Outra história muito interessante que eu quero falar com vocês aqui é sobre a história de Lia. Lia foi alguém que buscou o significado da sua vida no lugar errado. A gente não escuta falar muito sobre ela, mas Lia foi a esposa de Jacó, inclusive neto de Abraão. Quando a Bíblia fala a primeira vez sobre Lia, ela diz que ela era uma pessoa com os olhos sem brilho. Jacó, ele saiu da terra de seu pai, ele foi para buscar uma esposa, e quando ele chegou lá, aquela cidade, ele foi em direção à casa do seu tio, e lá ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. E quando ele viu Raquel, ele se apaixonou por ela, ele queria muito se casar com ela. E aí o seu tio perguntou assim, você vai trabalhar aqui comigo, mas por quê? Qual será o pagamento do seu salário? E ele disse, eu quero me casar com Raquel. O tio dele respondeu, melhor ela casar com você do que qualquer outro. E aí ele falou, trabalhe 7 anos que eu te darei uma esposa. Ele trabalhou por 7 anos e ao invés do sogro dele dar Raquel, que era quem ele amava, desejava, ele deu Lia como esposa. Jacó ficou bem indignado, mas ele se ofereceu para trabalhar por mais 7 anos para que recebesse Raquel como esposa. Então eu quero que você imagine a história de Lia. Lia era alguém sem brilho, que provavelmente vivia à sombra da sua irmã, que a Bíblia diz que era formosa, atraente, bonita. Ela muito provavelmente pensou, agora que eu me casei, eu tenho a oportunidade de viver esse casamento, de dar filhos ao meu esposo e de ser amada. A Bíblia disse isso porque quando foi lá em Gênesis 29, do 31 em diante, conta o que começou a acontecer quando essa mulher teve filhos. Olha só. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho. Lhe deu o nome de Rúben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora o meu marido vai me amar. Então, o que ela pensou? Sendo mãe, meu marido vai me amar. Dando um filho a ele, agora ele vai me amar. Só que olha só o que aconteceu, 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse, o Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. O que ela pensou? Não adiantou nada o primeiro, mas eu tô dando um segundo filho aqui, mais uma oportunidade de agora enfim eu ser amada. E aí ela teve mais um filho e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho. E disse, agora, dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Gente, essa mulher teve 3 filhos. Cada filho que ela tinha representava uma nova esperança. Mas ela tinha uma frustração contínua, porque nenhum desses conseguiu fazer com que o seu esposo a amasse como ela queria. Quantas vezes nós temos vivido assim? Nós pensamos que muitas coisas que vão acontecer nas nossas vidas nos trarão plenitude e satisfação. A gente pensa, quando eu me formar, eu vou ser feliz. A gente pensa, quando eu arrumar aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela promoção, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. E aí, tudo que nós vamos tendo, a gente vai percebendo que não nos traz o senso de significância que a gente esperava. Não nos traz a satisfação que nós queríamos. A verdade é que, por melhor que seja o cônjuge que você encontrar, a esposa ou esposo que você achar, essa pessoa não vai conseguir te satisfazer por completo. Essa pessoa, em algum momento, ela vai falhar com você. E eu não tô falando sobre coisas inescrupulosas, que você precisa fugir, tá bom? De agressão, traição, esses negócios. Não tô falando disso. Eu tô falando de falhas comuns, de pessoas que são imperfeitas, de pessoas que estão no mundo caído, buscando ser mais parecidas com Jesus. Até quem busca ser parecido com Jesus vai falhar com você. Então o esposo vai te decepcionar. Um filho vai te decepcionar. Um filho não vai suprir por completo. Às vezes uma pessoa busca a plena satisfação da vida dela na maternidade, aí quando o filho nasce, o filho não te deixa dormir, o filho dá um trabalheira, o filho às vezes faz birra. A pessoa fala, por que eu fui fazer isso? Por quê? Porque a satisfação da vida dela, ela estava depositando nessas pessoas, nessas coisas. E isso quando o pior não acontece. Nós perdemos essas pessoas, né? Fisicamente, a pessoa se vai, a pessoa morre. É algo que o Tim Keller diz no livro dele sobre tudo aquilo que nós amamos ou rejeitamos, é que essa coisa nos controla. Tudo aquilo que se torna um ídolo nos nossos corações, um desejo extremo, tudo aquilo que nós depositamos, a nossa confiança, a nossa satisfação, isso nos escraviza. A pessoa que diz, eu não vou ter filhos, porque ter filhos é algo ruim, ou
eu preciso ter filhos para ser feliz. Essas duas pessoas, elas estão nos extremos de serem controladas pela maternidade. Ou seja, a maternidade, ela os bloqueia ou os domina, os controla. Ela os escraviza. Então, tudo aquilo que nós mantemos como centro da razão das nossas vidas, ela tem controle sobre nós, tem poder sobre as nossas vidas, poder de decisão. Pessoas que pensam que precisam ser amadas, senão elas não serão felizes. Ou pessoas que pensam, eu não vou me render ao amor porque ninguém presta. Na verdade, elas estão sendo controladas pelo amor. Enquanto nós entendermos que não é possível buscar satisfação em coisas e em pessoas, nós seremos infelizes. E nós corremos o risco de passarmos as nossas vidas com 4 atitudes. A primeira é culpando o mundo, culpando as outras pessoas. O mundo é mau, as pessoas são ruins, ninguém gosta de mim, ninguém me trata como eu mereço, ninguém me reconhece. A segunda é culpando aquilo que te decepciona. O casamento não presta, a maternidade não presta, a empresa que eu trabalho não presta. Outra é se culpando e se martirizando. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu tenho uma história ruim, eu vim de um lugar que não me deu esse privilégio, eu sou pobre, e bababá. E o outro risco que nós corremos é de viver culpando a Deus. Deus não me ama, porque se Ele me ama, Ele me daria. Se Ele me amasse, Ele faria. Eu sei que você sabe onde eu quero chegar com essa conversa, que Deus deve ser o centro das nossas vidas, a satisfação, mas a gente se esquece disso. A gente se esquece, assim como um balão. Quando nós enchemos um balão, uma bexiga, a gente enche, ela está cheia de ar, certo? Muitas vezes nós enchemos a nossa vida com algo vazio, da mesma forma. Ao invés da gente preencher com algo sólido, algo que mesmo que se encostar em outro lugar não vai estourar, não vai estragar, nós enchemos a nossa vida com coisas vazias. E nós pensamos que o nosso coração está protegido. Mas na primeira oportunidade, quando o nosso coração ele se depara com uma situação difícil, uma situação pontiaguda, como uma agulhinha ali perto do balão, nós somos destruídos, nós desmoronamos, porque essas coisas não nos preenchem por completo. Uma mãe que a sua vida ela gira em torno dos filhos, ela sufoca esses filhos, ela faz com que ela protege tanto esses filhos, que esses filhos eles se tornam fracos para o mundo, eles são mimados, eles não conseguem viver sozinhos, eles não sabem o que é frustração e aí eles vivem uma vida adulta, inclusive infelizes. Pessoas que colocam no amor o sentido das suas vidas muitas vezes se submetem a relacionamentos abusivos, tóxicos, a agressividade, a pessoas que traem, a pessoas que nem a amam de verdade. Por quê? Porque elas pensam que a sua vida depende desse amor. Pessoas que encontram sentido no dinheiro são avarentas, egoístas, elas não são generosas com a igreja, elas não são generosas com as pessoas que elas conhecem, elas não conseguem fazer obras de caridade. Por quê? Porque o dinheiro é o que traz significância às suas vidas, elas precisam gastar, elas precisam comprar muitas coisas, ostentar. Inclusive, as pessoas que colocam as suas vidas, o sentido de suas vidas nessas coisas, elas não conseguem enxergar os problemas e as patologias que tem nessas situações. E aí elas querem a pessoa amada a qualquer custo. E aí elas querem dinheiro a qualquer custo. Não importa se o preço para isso seja a honestidade dela. Não importa se o preço para isso seja ela massacrar alguém, seja ela negligenciar a família dela. Uma frase que eu quero ler aqui do Tim Keller diz o seguinte: talvez não dobremos os nossos joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitos jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Essa aqui foi o que mais me pegou, essa parte. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a nossa família e a comunidade para alcançar a posição mais elevada nos negócios e obter mais riquezas e prestígio. É triste, mas quantas pessoas você vê negligenciando a família, negligenciando os filhos por conta de algum desejo do coração delas que elas pensam que vão preenchê-las. Lá em Mateus 22, do 34 ao 38, Jesus está explicando que o maior mandamento é nós amarmos ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Jesus disse também lá em João 10:10, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e que satisfaça. Jesus veio para nos dar a vida eterna.
E essa é a vida que vai nos satisfazer, que vai nos dar plenitude. Ele fala sobre isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para nos trazer plenitude nas nossas vidas. Ele quer sim que a gente conquiste os nossos sonhos, que nós amemos as pessoas que estão à nossa volta, mas não que nós busquemos sentido da nossa vida nessas pessoas. A única coisa que pode nos dar sentido é Jesus. E olha só o que aconteceu ao final da história de Lia. Gênesis 29:35. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. Depois disso não teve mais filhos. Você sabe quem foi Judá? Judá foi o antecessor de Jesus. De todos os filhos que Jacó teve, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Judá foi escolhido para dar origem à linhagem messiânica, para dele vir o Messias, Jesus. Então, quando Lia escolheu, decidiu que colocaria o seu coração no Senhor, ela não declarou mais: eu estou tendo um filho para agradar o meu marido, eu estou tendo um filho que vai trazer amor e alegria para a minha vida. E sim, dessa vez eu louvarei o Senhor. Ali a história dela foi transformada. E aquele filho fez com que o propósito de vida dela fosse cumprido. Eu só consigo lembrar de Mateus 6,33, onde Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Existem muitas coisas que Deus quer acrescentar nas nossas vidas, coisas que são inimagináveis. Lia estava buscando só ter um filho, mas Deus queria dar para ela um filho que seria uma linhagem real, um filho que traria Jesus através da sua história. Nós só conseguimos viver o propósito pleno das nossas vidas e ter completude, plenitude, quando nós fazemos de Jesus o centro e a prioridade nos nossos corações. Lia pode não ter sido a mais bonita, a mais amada, mas ela foi aquela que deu origem ao leão da tribo de Judá. E isso muda tudo. Isso é muito mais importante. Isso é muito mais prestigioso do que viver conquistando apenas coisas nessa terra. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Não existe outro caminho para nós vivermos uma vida gloriosa que não seja em Jesus. E por meio desse vídeo eu quero convidar você a fazer assim como Abraão, colocar diante do Senhor no altar o que tem ocupado o lugar de maior importância no seu coração. O que tem sido a idolatria no seu coração? O que é aquilo que você pensa que você não pode viver sem? Coloque diante do Senhor e fale: Deus, eu estou aqui colocando diante do Senhor, dizendo que isso dói para mim colocar aqui, mas eu estou fazendo isso, te entregando, porque eu quero que o Senhor seja posicionado no trono do meu coração. E eu tenho certeza que buscando isso diariamente, repetindo isso para o Senhor, dizendo: Deus, eu não quero ser alguém que vive apenas de palavras, eu quero entregar a minha vida a Ti. Você vai chegar nesse ponto e vai viver as melhores promessas do Senhor sobre você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha falado no seu coração de alguma forma. Se isso aconteceu, me deixa saber, comenta aqui, deixa uma curtida para o YouTube entender que esse vídeo foi legal e entregar para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.